Oi, pessoal, vou fazer a correção da P2 com vocês, tá? Então, assim, ó, ela é importante porque tem os mesmos conteúdos da prova parcial 2 da P2, vai cair na prova trimestral também, tá? Então, olha só, vou começar pelo exercício número 1, que o exercício número 1, a gente tem aqui, ó, calcule o valor de x, y, z das figuras abaixo. Então, eu tenho duas retas se cruzando, né? Quando a gente tem o cruza-cruza, o que acontece? A gente tem ângulos opostos pelo vértice, né? Então, se aqui é 80, é porque esse aqui também é 80 graus, porque ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E o que acontece aqui, ó? Aqui nesse pedacinho aqui, ó, quando a gente junta aqui no verdinho, que eu pintei de verdinho, eles têm que formar, eles formam 180 graus, né? Porque eu tenho meia volta em cima dessa reta aqui. Então, aqui o Y, ele vai completar, ele vai ser 100 graus. Automaticamente, o valor do Y é oposto, o valor do Z, ele é oposto pelo vértice do Y, e também ele fica 100 graus. Então, já encontrei o valor de x, y, z. A mesma coisa vai ocorrer aqui, ó. Eu tenho duas retas cortadas por essa reta aqui, né? Só que cada uma é um tipo de reta, não são retas paralelas, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho meia volta, então 60 e o y, então quer dizer que aqui o y vai ser 120 para completar o 180, né? Porque aqui, ó, o y com 60 dá meia volta. A mesma coisa acontece, ó, do y com o z. E até porque o z, ele é oposto pelo vértice aqui, ó. Então, o z também fica 60 graus. Aqui também forma meia volta, ó. Então, se forma meia volta, aqui eu tenho 130, então aqui vai ser 50 graus para formar o 180. Então, exercício número 1 corrigido. Vamos ao exercício número 2. O exercício número 2 também é parecido com o primeiro, né? Só que ele é um pouquinho mais, acho um pouquinho mais complicado. Mas aqui, ó, se aqui eu tenho as retas que estão se cruzando, essas duas aqui, se aqui vale 17 graus, é porque o Z também vale 17 graus. Aqui eu tenho esta reta cruzando essa, se aqui vale 95, é porque o X também vale 95 graus. Aí, o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho meia volta, né? Se eu já descobri que o x vale 95 e que eu tenho 17, se eu tenho que fazer 95 mais o 17, somar os dois, né? Que vai dar 112 graus. E daí, o que eu tenho que fazer? Para descobrir o valor do W, eu vou ter que fazer o 180 graus menos o 112, que vai me dar quanto? Que vai me dar 68 graus. Então, o que eu sei? Que o W é 68 graus. Automaticamente, eu tenho que esse lado são os mesmos valores, né, do de cima, então é porque o Y também vale 68 graus. Certo? Bom, exercício número 3. O exercício número 3, barbada, agora eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, ó, retas paralelas. Quando eu tenho dois tracinhos, quer dizer que elas são paralelas. Se elas são paralelas, aqui vale 84, oposto pelo vértice com relação a isso daqui, né? Então, o M também vale 84 graus. Agora, para eu descobrir, ó, se eu juntar as duas retas paralelas, a gente junta as duas, ó, a U e a V, o R vai parar exatamente em cima do 84. Então, o R vale 84 graus. E o que acontece com essas aqui, ó? Aqui não tá formando 180, ó. Se eu juntar esses dois aqui, tá formando 180, não tá? Então, quanto que eu tenho que fazer o 180 graus menos o 84, que vai gerar 96 graus. Então, o N vale 96 graus. Certo? Barbadinha, né? Até aí tudo fácil. Mais um exercício de retas paralelas cortadas por transversal. O segundo exercício do número 3. Ó, se eu fechar essas retas, né, o que vai acontecer? Esse valor daqui, ó, ele vai parar exatamente aqui.
né? Então, aqui vai ser, ó, nesse pedacinho aqui, vai ser 52 graus, 15 minutos e 29 segundos. Só que, então, ele é oposto pelo vértice. Então, logo, o valor do x é 52 graus, 15 minutos e 29 segundos. Esse é o valor do x. E o valor do y, como fica? Bom, esse pedacinho aqui, se eu fechar a reta, ele vem parar aqui, ó. Então, aqui é 52 graus, 15 minutos e 29 segundos. Só que fechando com o y, tenho 180. Então, que cálculo que eu tenho que fazer, ó? 180 graus menos os 52 graus, 15 minutos e 29 segundos. Aí, a gente faz a subtração. Aqui fica 179. Aqui vai ficaria 60, né? Mas eu tenho que ainda emprestar uma, então aqui vai ficar 59 e aqui vai vir o 60. Fazendo a subtração vai ficar 31 segundos, 44 minutos e 127 graus. Então, esse é o resultado final. Esse aqui é o resultado do y. Então, a gente tem o resultado do y e o resultado do x, que é esse daqui, certo? Bom, virando a folha agora, temos aqui deste lado aqui, que é um exercício, o exercício número 4, que eu vou tirar a folha assim pra não dar problema. O exercício número 4, que ele é um exercício de bissetriz, né? Então, ele diz assim, ó, nesse exercício até alguns tiveram dúvida na hora da prova, porque marcaram, não tinha nada para marcar, tinha que determinar quem era. Ó, o BOC, onde é que tá o BOC? O BOC é isso aqui, ó, BOC. Quem é o NOM? Ó, vamos pegar uma outra caneta de outra cor, uma caneta amarela. NOM, é isso daqui, ó. E o AOC... O AOC é esse aqui de fora, né? Que seria todo o AOC, certo? Bom, aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho que estar dizendo ali, ó, que ON e OM, então o ON, essa linha amarela aqui, essa daqui, ó, e essa daqui... E qual é a outra? E o OM são bissetriz de AOB e BOC, tá? Então, o AOB é esse daqui, ó, o AOB é esse daqui e BOC, de BOC. Então, se aqui vale 15, ó, é porque esse pedacinho aqui também vai valer 15 graus, porque tá dizendo que isso aqui é bissetriz. Já tenho 15, tá dividindo esse ângulo em dois pedaços iguais, 15 e 15. Se aqui vale 20, porque esse pedacinho aqui também vai valer 20 graus. Então, é barbadinha, ó. Daí, agora eu já tenho como determinar cada ângulo. Quanto é que vale BOC, ó? BOC vale 40 graus. Quanto é que vale NOM, ó? NOM é o 15 mais o 20, né? Esses dois aqui. Então, vai valer 35 graus. E quanto é que é o AOC? O AOC é a soma de todos eles. Então, o que eu tenho? Eu tenho 30, e 30 com 40 vai ser 70 graus, certo? Então, tá aí o exercício da bissetriz, certo? Barbadinha, né? Bom, de ângulos, por enquanto deu. Agora, vamos para as questões de números racionais, que é essa que é onde a galera tem dificuldade dos sinais. Bom, eu vou fazer uma lembrancinha aqui, ó, de como ver os sinais, né? Vamos lembrar um pouquinho, já tinha colocado no outro vídeo lá que eu fiz, mas vou botar de novo. Quando a gente tem um número negativo com expoente par em cima, a resposta vai ficar sempre positiva. Se eu tenho um número negativo dentro do parênteses com expoente ímpar, a resposta fica negativa. Se eu tenho um número positivo com expoente par, vai permanecer positivo porque não muda.
E se eu tenho um número negativo com expoente ímpar, um número positivo, desculpa, com expoente ímpar, a resposta vai permanecer positiva. Então, aqui não vai mudar. Então, assim, se eu tivesse que fazer um exemplo, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado, já expoente par, já sei que a resposta vai dar mais 4. Se eu tenho menos 2 elevado ao cubo, eu sei que vai me dar menos 8, porque o expoente é ímpar, negativo, positivo. Se eu tenho mais 2 elevado ao quadrado, permanece positivo. E se eu tenho mais 2 elevado ao cubo, vai ficar mais 8, tá? Aí eu só tenho que ter cuidado se eu tenho um exemplo assim, ó. Se eu tenho menos, né? O menos 2 elevado ao cubo, por exemplo. Então, é menos, dentro vai ficar o menos 8, porque o expoente é ímpar, a resposta é menos 8. E menos com menos vai dar mais 8, porque um menos na frente do parênteses troca o sinal. Então, isso aqui que tem que ter atenção. Certo? Bom, então isso aqui é só para potenciação. Para potenciação, ok? Tá. Vamos aqui para o exercício, então. Vamos ao exercício número 5. Menos 9 elevado ao quadrado. Então, vai ficar menos, ó, expoente, ele é par. Então, seria menos 9 vezes menos 9, que é mais 81. Mais 7 elevado ao quadrado é 49, né? Porque é só fazer a potenciação. Agora, na multiplicação, menos vezes menos vai me dar o quê? Vai me dar mais, né? Então, vai ficar mais 40. E aqui, ó, mais 8 vezes menos 4 vai ficar menos 32. Então, o que que eu tenho? Agora, aqui, ó, troca o sinal. Então, fica menos 81 com mais 49 sobre o mais 40 e menos o 32. Faz parte por parte para não errar, tá? Então, vai ficar menos 81 mais o 49. Aqui eu até tô repetindo, vou até fazer direto aqui. É menos, o resultado desse aqui de cima vai dar menos 32 sobre, porque olha aqui, ó, esse com esse o resultado vai dar positivo embaixo, porque vai ficar mais 8. Aí, o que que eu tenho, ó? Número negativo com número positivo, que é uma divisão, né? Isso aqui é uma divisão. Se é uma divisão, menos com mais, a resposta vai dar menos. 32 divididos por 8 vai dar 4. Então, o resultado fica menos 4. Tá? Bom, esse outro aqui, letra B, ó. Então, eu tenho menos 4 mais 3 mais. Resultado dessa divisão. Primeiro, a gente resolve a divisão. 16 divididos por menos 2 vai dar mais 8, porque menos com menos na divisão é mais. Sobre 7 na zero, qualquer número elevado no expoente zero é 1. E menos 4 vezes mais 2, menos com mais vai dar menos 8. Então, resolvendo em cima, eu vou ficar com, ó, eu posso fazer esse com esse, né? Menos 4 com mais 3 vai dar menos 1, né? E menos 1 com mais 8 vai ficar o mais 7. Sobre o 1 com menos 8 vai ficar menos 7. Então, o resultado vai dar menos 1. Por que menos 1? Mais com menos, isso aqui é uma divisão, né? Vai dar menos. E quando a gente tem números iguais, né? Dividindo um pelo outro, fica 1. Letra C, raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 36 é 6. Menos. Sinais iguais a gente soma, né? Então, menos 4 com menos 8 vai ficar menos 12. A gente soma e deixa o sinal. Deixa o sinal. Então, sinais iguais, né? Então, sinais iguais, ó. Sinais iguais. A gente soma e deixa o sinal. Então, vai ficar 10 menos 6, vai ficar 4 positivo. Sobre.
Aqui vai ficar mais 12. Mais com mais, óbvio que a resposta vai dar positivo. E eu vou simplificar dividindo por 4, simplificando, o resultado vai me dar 1/3. Então, esse é o resultado, 1/3. Certo? Bom, ali em cima, ó, menos 1 elevado ao cubo, expoente ímpar, vai ficar menos 1. Menos, deixa o parênteses, mais 1 elevado ao quadrado, ó. Quando é positivo, permanece positivo, então vai ficar mais 1. 10 na zero é 1, qualquer número elevado na zero é igual a 1. Sobre 3 vezes menos 3 elevado ao cubo, expoente ímpar, então vai ficar menos 27. Menos 8 vezes 10 positivo vai ficar menos 80. Agora, aqui, ó, aqui troca o sinal, então fica menos 1 com menos 1 com mais 1. Sobre 3 vezes menos 27, menos 81, com menos 80. Agora, aqui, ó, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. E menos 2 com mais 1 vai ficar menos 1. Sobre esses dois somando, porque daí aqui que a gente soma de novo e deixa o sinal, né? Soma e deixa o sinal. Porque sinais iguais a gente soma e deixa o sinal. Não é multiplicação nem divisão, é adição e subtração, tá? Então, vai ficar menos 1 sobre 161 negativo também. Menos com menos vai dar mais. Então, a resposta vai ficar mais 1 sobre 161. O sinal, ele é da fração, tá, gente? Porque menos com menos dá mais. Certo? Não pode esquecer isso. Então, terminamos as questões de operações ali com números racionais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Tá? Tem essa daqui, eu vou fazer primeiro a número 8, tá? Primeiro a número 8 aqui, ó. Menos 0,25 com menos 3/4, tá? Quando a gente tem número decimal e fração, a gente pode passar ou a fração para número decimal ou o número decimal para fração. Eu prefiro transformar a fração para decimal. Então, aqui vai ficar 0,25 menos. Aí, eu tenho que fazer 3 divididos por 4. 3 divididos por 4. 0, coloca um 0 lá. Vai dar 7, que vai dar 28, vai sobrar 2. A vírgula dá direito de eu botar um 0. Então, vai ser 5, 20, sobra 0. Então, aqui, ó, no lugar do 3/4, eu vou botar 0,75. Agora, eu tenho um positivo e um negativo, né? Então, o que que a gente faz? Quando a gente tem sinais diferentes, ó, sinais diferentes, subtrai. Então, eu vou subtrair os dois. Então, eu vou fazer 0,75 menos o 0,25, né? Então, aqui vai ficar 7, me dá 5, então vai ficar 0,5. Só que como o maior sinal é negativo, então a resposta ela fica negativa em 0,5. Certo? Então, esse é o resultado. Agora, olha aqui, a mesma coisa. Vou passar esse número aqui, o menos 2/5 para número decimal. Então, vai ficar menos 0,4 e menos 1,2. Agora, o que que a gente tem aqui, ó? Sinais iguais. O que que a gente faz? A gente soma, né? Então, o resultado, ele vai dar menos 1, eu vou somar, para quem não sabe, ó, 0,4 e 1,2, a gente soma. Então, aqui fica 6, 1,6. Então, vai ficar menos 1,6 negativo. O sinal permanece. Soma e permanece o sinal. Permanece o sinal. Tá? Então, tá aí. Bom, daí, esse exercício aqui, já que eu tô aqui nessa página, vamos fazer esse número 7 aqui, ó. O que que é o número 7? O número 7, eu tenho que a fração menos 7/4 tá entre quais números inteiros? Eu tenho menos 7/4. Então, para eu saber que número é esse, eu vou dividir. 7 eu vou dividir por 4. Vai dar uma vez, dá 4, sobra
3, vou botar uma vírgula, botar um 0, vai dar 7, que vai dar o 28, vai sobrar 2. A vírgula da direita eu botar mais um 0, vai dar quanto? Vai dar 5, vai dar 20, vai sobrar 0. Então, eu tenho 1,75, só que é 1,75 negativo. Ele tá entre quais números inteiros? O que que são números inteiros? São números, os positivos, os negativos e o zero. Então, se eu tivesse que colocar na reta numérica, olha aqui, ó. O menos 1 tá aqui e o 0 tá aqui, não tá? Então, o menos 1,75, ele tá menos 1, 0, e aqui eu tenho o menos 2 ainda, né? Então, isso aqui é minha reta numérica, 0, menos 1 e menos 2. Então, olha aqui, ó, menos 1,75, ele tá mais próximo do menos 2. Então, ele tá aqui, ó, mais ou menos, menos 1,75. Então, ele tá entre quais números negativos, né? Dos inteiros negativos, que seria um número negativo, ele tá entre o número negativo. Então, ele aqui vai ficar entre o menos 2 e o menos 1. Tô vendo? Ó, ele tá entre esses dois números aqui. Entre o menos 2 e o menos 1. Então, essa seria a resposta certa, tá? Entre o menos 2 e o menos 1. Certo? Buenas, vamos para outro então. Vamos para a questão ali, número 9. Que é número 9, vocês fizeram na aula e estavam com dúvida, né? Então, olha aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho para saber qual maior e qual menor, né? Quanto mais próximo, digamos que eu tivesse que botar uma reta numérica. Aqui tá o 0 e aqui tá o menos 1, né? Então, olha só. 0,3, aqui tá o 0,5, né? O 0,3, ele tá mais ou menos aqui. 0,3 menos 0,3. E esse aqui, quanto é que é esse daqui? Esse aqui é menos 0,2. Então, menos 0,2 tá um pouquinho antes. Então, menos 0,2 ali, ó. Então, qual que é maior? Este número aqui é maior porque ele se aproxima mais do zero. 3 quintos, isso aqui é 0,6 e 1 oitavo, se a gente dividir 1 por 8, tem que dividir para saber qual é, né? Eu teria que fazer 3 divididos por 5, 0, daí fica 0,6. Sempre a gente divide para ver. E 1 divididos por 8. Quanto é que é 1 divididos por 8? 0,0. Dá uma vez, dá 8, sobra 2. A vírgula da direita botar um 0. Aí vai dar 2, vai dar 16, sobrou 4. A vírgula da direita botar um 0. Vai dar 5, que vai dar 40 e vai dar 0. Então, aqui eu tenho 0,125. Agora, como os dois são positivos, né? Qual que tá mais afastado do zero? Se eu tivesse que ver aqui, eu tenho 0 e aqui eu tenho 1, né? O 1. Então, aqui tá o 0,5, então 0,125 mais ou menos aqui. E o 0,6 aqui. Então, é óbvio que o 0,6 é maior. Certo? A outra. 8 décimos. 8 décimos é a mesma coisa que menos 0,8. E 16 vinteavos é 16 20. Vai dar 0,8 também. Negativo. Então, essas duas são iguais. Para eu saber, 8 décimos. 8 décimos, ó. 8 décimos. Como é divisão por 10, volta uma casinha, né? Então, por isso que fica 0,8. E 16 vinteavos, se a gente simplificar por 4, né, vai dar 4 quintos, que eu dividindo 4 por quinto, eu também chego em 0,8. Então, nesse caso, as duas são iguais. E essa última aqui, né, 55 centésimos é 0,55 negativo. E esse é 5,05. Então, é óbvio que esse aqui é maior, né? Porque o zero tá... Esse aqui tá bem afastado do zero, né? Olha lá, se eu tivesse que botar o zero, né? O 1, daí vai lá o menos 1, o menos 2, e assim por diante, até o menos 5 lá, né? Então, o 0,5, esse aqui, menos 55, estaria mais ou menos aqui, ó.
Menos 0,55. E o outro estaria bem mais para lá. Esse aqui estaria bem mais para lá, tá? Estaria depois do menos 5. Bem na metade. Certo? Então, tá aí. Esse aqui, então, sempre para resolver, faz a divisão e verifica. Mas quem quiser também fazer pelo método do MMC também pode, tá? Bom, o único exercício que falta agora é esse aqui, ó. É o exercício das jarras, né? Que era pra ver. Tá, eu tinha que... Pra saber também, eu teria que... Pra responder essa questão, eu teria que... Ó, 5 divididos por 2. 5 divididos por 2 é 2... Todo mundo sabe que é 2,5, né? Se eu dividir 7 por 4, né? Aqui das jarrinhas, eu fico com 1,75. Se eu dividir 2 por 3, vai dar 0,666 pontinhos. Se eu dividir 2 por 7, vai dar 0,285. Se eu dividir 5 por 4, dá 1,25. Tá? Não vou perder tempo fazendo conta agora. Qual é a jarra que contém menos de 0,5? Menos de 0,5. Então, a que tem menos de... Era só a xícara de chá, que é essa daqui. Qual é a jarra que contém entre 1 litro e 2 litros? Entre 1 litro e 2 litros. Era o refri, é do refri, né? A do refrigerante. E a outra, entre 2 litros, era de água. Até quem colocou uma resposta aqui, até eu acho que eu acabei dando meio. Não sei se eu dei meio certo, se eu acabei dando certo, porque qual é a jarra, né? Daí que seria quais? Qual é a jarra que contém exatamente 2,5? A de laranjada. E qual é a jarra que contém entre 0,5 e 1 litro, né? Entre 0,5 e 1 litro é a do leite. Então, aqui era do leite. Tá? Então, tá aí a P2 resolvida para vocês. Daí aqui, ó, só lembrando de novo aqui que eu acho importante lembrar aqui, ó, dos sinais, né? Mais uma vez vou lembrar. Se eu tenho menos 4 com menos 3, o que a gente faz? Sinais iguais. O que a gente faz? A gente soma e deixa o sinal. Então, eu vou somar esses dois, vai ficar 4 mais 3 vai dar 7. Então, fica menos 7. Se eu tenho, sei lá, menos 8 com mais 2, por exemplo, a gente tem sinais diferentes, né? Sinais diferentes. A gente faz o quê? Subtrai e coloca o sinal. Subtrai e coloca o sinal do maior número. Escrevendo assim, bem como se fala mesmo, tá? Então, menos 8 mais 2. Então, vou subtrair, ó, é 8 menos 2, que vai dar 6, e vou colocar o sinal do... Vai ficar menos 6 do maior número, que era o menos 8. Então, isso é só na adição e na subtração, tá? É diferente de quem? Olha aqui, ó. Agora, na multiplicação e na divisão, lembrando, ó. Se eu tenho menos 4 vezes o menos 3, isso aqui é vezes, ó. Menos com menos, aí que dá mais, que vai dar mais 12. Se eu tenho menos 4 vezes o mais 3, menos com mais vai me dar menos. Agora, se eu tenho... então, assim, ó, sinais diferentes, sinais iguais fica positivo e sinais diferentes fica negativo. Isso na multiplicação e na divisão. Se eu tenho, por exemplo, 18 negativo divididos por menos 2, ó, sinais iguais positivo. Então, vai ficar mais 9, porque 18 divididos por 2 é 9. Se eu tenho sinais diferentes, se eu tenho menos 18 divididos com mais 2, vai ficar menos 9.
tá? Então, tá aí, né? Perdão aí que o áudio ficou meio mais pra baixo do que a folha, mas daí é porque eu tava falando e não me controlei aqui no controle, tá? Eu acho que fica clarinho, eu acho que esse vídeo fica bom pra vocês estudarem pra P2, pra prova trimestral, daí qualquer coisa vocês me chamem na aula pra gente tirar dúvidas, tá? Beijos, 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 corrigida P2, fui!